aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o nosso estudo da classificação por natureza da receita ainda. Então, veja, uma classificação bastante extensa, é a mais extensa de todas, então não se preocupe, não teremos outra extensa dessa maneira, mas vocês precisam saber que essa daqui é uma das mais cobradas em prova, tá? Então a gente tem que saber ela bem. Então vamos lá, nós vamos entrar agora então no terceiro ao oitavo dígito. Nós já falamos do primeiro, categoria econômica, falamos do segundo, origem das receitas correntes e das receitas de capital, e agora a gente entra na espécie até o tipo, terceiro ao oitavo dígito. Gente, aqui espécie, terceiro dígito, nós temos que é o nível de classificação vinculado à origem, então ele vincula a origem. Ele é composto por títulos que permitem qualificar com maior detalhe o fato gerador. Então aqui, veja, lá na patrimonial, você tem a origem patrimonial. Então você tem a categoria econômica corrente, a origem patrimonial. Mas, para a gente detalhar e qualificar isso melhor, a gente tem as espécies, tá? Então você tem, na espécie, é que você vê exatamente o que gerou aquela receita. Então, por exemplo, royalties é uma espécie. Compensação financeira é uma espécie. Dividendos, espécie, tá? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, espécie, tá? Ainda que no MTO a gente tem o mesmo nome para a origem e para as espécies, beleza? Então aqui, gente, essa que é a lógica da espécie. Ao invés de ficar tudo num bolo, por exemplo, isso aqui é receita patrimonial, e tacar o valor inteiro das patrimoniais, tudo misturado num bolo só, você consegue fazer diferente. A gente bota na espécie, olha, de royalties do petróleo, a gente ganhou isso. De impostos, IPVA, IPTU, imposto de renda, foi isso, tá? E aí a gente vai arrumando, só que obviamente, essas especificações maiores, elas vão para o desdobramento. Então, a gente vai, imposto é uma coisa, mas daí tem vários tipos de imposto, daí a gente desdobra, tá? Então, falou para você no nomezinho lá, royalties, compensação, concessão, permissão, autorização, contribuição de melhoria, contribuição social, né? Tudo isso você vai ter como espécie, ou seja, uma qualificação da origem. Então, vamos lá. Aqui nós temos o nosso quadrinho, nós já falamos da categoria econômica, já falamos da origem, estamos na espécie. Exemplos, então, nas contribuições que são origem, né, que está na nossa origem, a gente tem quais espécies? Contribuições sociais, contribuições econômicas, contribuições para entidades privadas de serviço social, contribuições para iluminação pública, tudo aqui dentro das espécies. Por sua vez, aqui pega. Na origem, impostos, taxas e contribuições de melhoria, que na 4.320 está como origem tributária, nós temos as espécies impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, aqui agora ficou igual, né? Ficou igual. Então, veja, eu vi uma questão, eu não consigo me lembrar exatamente do texto dela, mas é ela cobrando exatamente isso aqui. Ela traz um imposto, tá? Ela trazia um imposto, eu acho que era IPVA, agora eu não me lembro. E aí ela falava assim, classifique essa receita. E aí tinham, tipo assim, 5 opções, era A, B, C, D, E. Aí na primeira, na categoria econômica é receita de capital. Aí letra B, na espécie é impostos, taxas e contribuições de melhoria. Letra C, na origem é impostos, taxas e contribuições de melhoria. Letra D, na espécie é tributária, tá? Então, veja, quando te traz um imposto, uma taxa ou uma contribuição de melhoria, se ele for te cobrar a origem, ele vai ter que escolher. Ou ele vai te falar que é a origem tributária, e aí se só tiver essa opção, você marca essa, porque ele está baseado na 4.320. Mas se ele te trouxer que na origem está classificado como impostos, taxas e contribuições de melhoria, isso está correto. E por que está errado dizer que na espécie está classificado como impostos, taxas e contribuições de melhoria?
Porque a espécie detalha a origem. Então, o IPTU, o Imposto de Renda, o IPVA, o ICMS vão ser desdobramentos, na verdade, mas na espécie, esse imposto vai ser contabilizado, vai ser registrado como? Como imposto. Só, ponto final. Então, veja, nós temos 3 possibilidades aqui, ó. Nós temos 3 possibilidades. Nós temos a possibilidade 1, imposto, possibilidade 2, taxas e a possibilidade 3, contribuições de melhoria. Isso na espécie. Então, se o imposto vier para você classificar na hora da prova, na origem, ele classifica aqui. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Por quê? Porque é o geral. É o geral, tá na origem, gente. Vai para a espécie, como que ele vai para a espécie? Aí ele vai só no imposto, ele vai classificar só no 1. Ele não vai classificar nos 3. Ah, é uma taxa. Na origem, a taxa é impostos, taxas e contribuições de melhoria. Na espécie, ela é o quê? Ela é taxa. Contribuição de melhoria é a mesma coisa. Ai, professora, mas trouxe uma contribuição social e disse que na origem classifica como impostos, taxas e contribuições de melhoria. Errado. Contribuição social é na origem contribuições. Contribuição econômica, na origem contribuições. Tudo aqui na origem contribuições, tá? A contribuição de melhoria é a única que é classificada na tributária. A única. E aí vai na espécie também. E na origem, caso, vai ter que ver cada caso. Mas vocês têm que ter muito cuidado para esse tipo de cobrança. Porque essa questão que eu comentei, o gabarito era esse. Que na origem, ela é classificada, essa receita do IPVA, ela é classificada como impostos, taxas e contribuições de melhoria. E ele dava também a possibilidade disso ser na espécie. Mas na espécie é imposto, ok? Tem que ter muito cuidado, gente, na hora da prova. Passando aqui para frente, então, espécie, gente. Eu só detalhei aqui para vocês, mas nós temos, né, várias espécies, muitas. As que eu falei ali para vocês da patrimonial são as mais cobradas em prova, tá? Então, assim, na agropecuária, na industrial, na de serviços, não vem muito em prova. Mas é importante ali que você saiba bastante. A primeira, que vai ser a tributária, né? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. As contribuições, que tem contribuições sociais, econômicas, contribuições para entidades privadas de serviço social e formação profissional, contribuição de iluminação pública. Tudo isso daí está na origem contribuições. Aí nós temos a patrimonial, que são todas aquelas que eu falei que eram muito importantes. Tem que saber. A industrial não é muito cobrado, não. As outras receitas correntes também tem que saber um pouquinho ali que são indenizações, restituições, ressarcimentos, multas, tudo vai para as outras receitas correntes, ok? Então vamos lá. Desdobramento para identificação das peculiaridades da receita. O slide mais fácil da nossa aula. Gente, aqui, do 4º ao 7º dígito, nós temos a possibilidade, a faculdade de usar esses dígitos. Não é de uso obrigatório. Então, o ente que está utilizando, ele vai identificar peculiaridades de cada receita e ele, identificando essas peculiaridades, ele faz o desdobramento para fazer essa identificação. Se não precisar, ele não faz. Então, o desdobramento pode ou não ser utilizado, gente. É uma faculdade do ente público, beleza? E agora nós chegamos no tipo. Tipo que é o 8º dígito. Gente, o que nós temos aqui no nosso tipo? Então, nós tivemos, com essa alteração da classificação por natureza da receita, nós temos aí agora essa possibilidade de agregar, tá? De juntar a origem, então, a receita principal que deu origem àquelas receitas decorrentes desta receita principal. Então, o que a gente faz? Juros de mora, multa, dívida ativa, tudo isso decorre necessariamente de uma receita que está lá atrás, que não foi paga no tempo apropriado. Então, o tipo agora vincula essas verbas aqui de juros, multa, dívida ativa, isso é vinculado na origem. Então, vem aqui comigo.
O 8º dígito, gente, é o último dígito do código. Ele vai trazer essas opções e as do próximo quadrinho. Então, vem aqui comigo. O tipo 0, quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou agregadora. Tipo 1, esse daqui nunca vi cair, tá? O importante mesmo são esses aqui, ó. Tipo 1, quando se tratar de principal da receita, então, a receita foi paga no prazo correto. O valor foi pago no prazo correto e aquele valor entrou no cofre público sem incidência de multa e de juros. Então, ele vai ser arrecadado como principal, valor principal. O tipo 2, quando você tem multa e juros de mora incidentes sobre aquela receita. Tipo 3, quando a pessoa deixou passar o prazo e aquilo foi inscrito em dívida ativa. Recebeu na dívida ativa, isso é tipo 3. Passou o prazo de pagar a dívida ativa, incidiram multas e juros de mora na dívida ativa, mas recebeu. Então, recebeu no tipo 4. Tipo 5, quando você tem multa da respectiva receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das multas da destinação dos juros de mora, tá? O tipo 6, quando se tratar de juros de mora e você tiver a diferenciação das multas e dos juros. O que isso aqui quer dizer? Vamos traduzir. Veja, existem legislações que vão destinar, por exemplo, um recurso recebido de multas sobre um valor lá específico. Incidiu uma multa em cima de um valor que o cidadão precisa pagar. Incidiram juros de mora. Você tem leis específicas que dizem, ó, o valor decorrente da multa vai ser aplicado aqui, para esse fundo tal. O valor decorrente dos juros vai ser aplicado nesse bolo aqui para fazer tal coisa, tá? Então, você veja, você tem destinação da multa para um negócio e destinação dos juros para outro negócio, aplicações diferentes. Quando você tem uma legislação que faz essa diferenciação do que eu vou aplicar, do que eu vou fazer com esse dinheiro da multa e o que eu vou fazer com esse dinheiro dos juros, então, quando se tratar de uma multa, eu coloco no 5. Opa, risquei todo o 5 aqui. Eu coloco no 5. Por quê? É uma multa que eu recebi e eu tenho uma legislação pertinente que me diz assim, olha, multa você aplica aqui, juros de mora você aplica aqui. Então, você não pode botar no bolo multa e juros de mora, que seria esse daqui, ó, o 2, você não pode botar no 2. Por quê? Porque aqui é tudo o mesmo bolo, você não tem diferenciação. Então, você tem uma situação em que você não vai poder efetuar o registro no 2, que é o que eu acabei de falar ali. Você precisa fazer isso no tipo 5, porque nós temos uma destinação específica para essa multa, tá? O 6 é a mesma coisa, só que com relação a juros de mora. Então, eu tenho uma legislação pertinente que me diz, olha, esse valor da multa você aplica no X. Esse valor dos juros de mora você aplica no Z. Então, são destinações diversas por lei. E aí, gente, esses juros recebidos você não aplica também no tipo 2. Você não vai colocar o tipo 2. Por quê? Porque o tipo 2 é multa e juros num bolo só. Você vai colocar ele separado no tipo 6. E aí ele vai ser recebido ali sozinho para ser aplicado na destinação dele, tá bom? O ideal é sempre colocar o 5 e o 6. O ideal é isso. Porque aí você tem já codifica ele já separado, para ele já ter a aplicação dele correta, tá bom? Não botar tudo no mesmo bolo. O ideal, então, é o 5 e o 6. Tipo 7, gente. Tipo 7. Quando se tratar da multa da dívida ativa, quando a legislação diferenciar a destinação da multa da dívida e dos juros da dívida. E o tipo 8, quando se tratar dos juros da dívida ativa, quando a legislação diferenciar a destinação da multa dos juros da dívida ativa. Então, é a mesma lógica do que eu acabei de falar ali atrás. Só que ali atrás não é dívida ativa. Ali atrás são créditos que ainda nem foram inscritos em dívida ativa. Ainda está no prazo para pagamento, tá? Você vai ter a inscrição na dívida ativa depois que passarem todos os prazos para o cidadão pagar. Então, quando nós já estamos na dívida ativa,
Então, passou o prazo, incidiram multas, incidiram juros, não pagou, deu mais prazo, conversou, intimou, não pagou, vai escrever na dívida ativa. Incidiram multas e juros na dívida ativa. O que vai fazer? Se tiver uma legislação que vai falar, olha, a multa da dívida ativa se aplica no X, os juros da dívida ativa se aplica no Y, então eu vou codificar esta multa da dívida ativa no tipo 7. Por quê? Porque a destinação é diferente. Não vou botar tudo no mesmo bolo. Tipo 8, juros da dívida ativa. Tenho diferenciação na legislação do que vai ser aplicado da multa e dos juros. Vou colocar no tipo 8. Tranquilex, né? E o tipo 9 é uma possibilidade de criação de mais tipos pela SOF, tá? Então, você não precisa de lei para criar mais tipos. Você vai ter isso por meio da SOF. Então, quando se tratar de desdobramentos que poderão ser criados caso a caso pela SOF mediante portaria específica. Então, se perceber ali que precisa criar mais algum tipo, você vai criar mais algum desdobramento. Beleza, gente? Então, isso aí são os tipos. Agora, vamos ver na tabelinha para visualizar aqui essa situação. Então, vem aqui comigo. Vou só tomar uma aguinha aqui. Pessoal, olha lá. Primeiro dígito, categoria econômica. Segundo dígito, origem. Terceiro dígito, espécie. Quarto ao sétimo, desdobramentos. E oitavo, tipo, tá? Isso aqui é do MCASP, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. No código, então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar lá, por exemplo, a categoria econômica, né? Todos os dígitos aqui. E aí, olha só, você vai ter todas as possibilidades de tipo aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, como regra ali, a gente vai usar, né, esses aqui, do 1 ao 8. Primeira coisa, tá? Primeira coisa. O ideal de uso aqui, o ideal é você usar o 1, o 3, 5, 6, 7 e 8. Isso daí que é ideal. Por quê? Porque, gente, esse recolhimento de multa e de juros é ideal que ele seja feito de forma específica, de forma separada, com um código específico, tá? Para não botar tudo no mesmo bolo. Igual aqui, ó, multa e juros, bota tudo no mesmo bolo. Multa e juros também, tudo no mesmo bolo. Então, para a gente evitar esse bolo todo e deixar algo mais separado, mais especificado, o ideal é que você utilize o 5, 6, o 7 e o 8, tá bom? Mas, obviamente, que vai poder utilizar também o 2 e o 4, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tirei. Outra coisa, então. Percebam aqui comigo que eu consigo, no mesmo panorama, perceber todas as receitas que decorrem daquela origem. Então, por exemplo, digamos aqui que seja um IPTU, Imposto de Renda, sei lá, IPVA, tá? Eu consigo aqui, nessa codificação, juntar tudo que eu recebi relativo ao imposto de IPVA no principal, com multa, com juros, em dívida ativa, multa e juros da dívida ativa. Eu consigo ver isso num panorama geral, junto. Eu não preciso ir atrás disso de forma separada. Por quê? Porque já está tudo englobado aqui, ó. Está tudo no 8º dígito. Então, eu consigo já consolidar isso. Eu consigo agregar todas as receitas que decorrem dessa origem já no tipo, beleza? Então, essa que é a lógica aí do tipo. Por sua vez, esse 2 e esse 4 aqui, do multa e juros, ó, você vai poder utilizar, né, o poder público vai utilizá-lo quando a multa e os juros tiverem a mesma destinação. Então, multa e juros aqui, ó, vai tudo pro mesmo bolo. Isso aqui vai ser utilizado tudo na despesa X. Daí não tem problema. Aí, classifica no 2, classifica no 4, não tem problema. Agora, quando tem aplicação diferente, você vai classificar de acordo ali com o que eu comentei com vocês. Só juros, só multa, tá bom?
Tem que decorar necessariamente 1, 2, 3 e 4. Necessariamente você tem que decorar. Que é a receita principal, multa e juros da receita principal, incidentes sobre essa receita principal, 3, dívida ativa e multa e juros da dívida ativa. Isso aí tem que decorar, porque isso aí tem vindo em prova. E para concursos um pouquinho mais aprofundados, que cobram mais, tem que decorar a tabela inteira, né? Não tem muito o que fazer. É meio que lógico, mas aí você lendo, relendo, você vai entendendo a lógica e leva isso para a tua prova. Beleza? Lindo. E aqui nós temos um exemplo de uma codificação do imposto. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, categoria econômica, gente, que é o primeiro, ó, receita corrente. A origem é o quê? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Olha lá o que eu falei para vocês. A origem, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Na espécie, ela é o quê? Imposto. No desdobramento é imposto sobre a renda de pessoa física. Imposto de renda. E o tipo foi recebido no 1, foi recebido no tipo principal. Então, você vai colocar ali que não incidiram multa, nem juros, nem foi para dívida ativa, nem nada disso. Pode ser que venha na tua prova algo nesse sentido? Pode, já veio, né? Veio para técnico cobrando tipo, dando uma codificação e dizendo como que foi recebido aquele valor. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: decorem necessariamente 1, 2, 3 e 4. Porque, por exemplo, eles podem trazer isso aqui para você, tá? E colocar assim, ó. Eles fazem aqui todo esse esqueminha, só que não vai ter nada disso aqui, né? Não vai ter nada disso. Ou pode até ter, só que daí eles omitem isso aqui, ó. Tá? Eles omitem isso aqui e colocam aqui, 3. E aí eles falam como que esse valor foi recebido. Qual foi o tipo da arrecadação? Porque o tipo, ele demonstra o tipão da arrecadação. Como que foi arrecadado aquele valor? Foi no principal? Foi com multa e juros? Foi dívida ativa? Foi multa e juros em cima da dívida ativa? Ah, é isso aí que a gente vai ver. Qual foi o tipo da arrecadação? Então, o 3. O que é o 3? O 3 é dívida ativa. Porque o 1 é principal, o 2 é multa e juros de mora sobre o principal, o 3 é dívida ativa e o 4 é multa e juros em cima da dívida ativa. Tá? E aí o 5, 6, 7 e 8 vai ser aquela diferenciação. Quando a multa é diferente dos juros, quando os juros é diferente da multa, aí do principal. Aí, 7 e 8. Multa diferente dos juros e juros diferentes da multa na dívida ativa. Então, você tem sempre que fazer esse raciocínio. É uma sequência lógico-temporal aqui, gente. Aqui é lógico-temporal. Recebo o valor principal porque o contribuinte pagou tudo no prazo. Não incide nada. 2, não pagou no prazo. Incide multa e juros. 3, passaram todos os prazos possíveis. Dívida ativa. 4, multa e juros da dívida ativa. Então, é uma sequência lógico-temporal. Você tem que decorar isso aqui, porque vem sim o dígito e você tem que saber. Ok, gente? Então, com relação a esta parte aqui de classificação por natureza da receita, terminamos. Terminamos, pessoal! Que alegria! Falamos sobre tudo, categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e tipo. Falamos aí tudo que vem nas suas provas. Vocês têm sempre que tomar cuidado com as espécies da origem patrimonial, tomar cuidado com o jeito que é cobrado isso aqui, ó. Isso aqui. A origem e a espécie dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Isso aqui é bastante importante. Nas contribuições, tem que lembrar que contribuição social e contribuição econômica não entra na tributária, não entra aqui nas impostos, taxas e contribuições de melhoria. Contribuições, receita de contribuições. Ainda que no direito tributário, as contribuições especiais, que são as sociais e econômicas, sejam um tributo, para nós do direito financeiro, não funciona assim. Então, aqui, as contribuições especiais, sociais e econômicas são, na origem, contribuições, ok? Então, acho que é isso. Qualquer dúvida, vocês me procurem, que eu respondo. Mandem lá no Instagram, @GabiProfessora. Estou sempre lá à disposição. Tá bom? No nosso próximo bloco, nós entraremos na classificação por fontes de destinação de recursos. Uma classificação aí um pouquinho diferente, bem diferentinha do que a gente viu até agora, mas muito importante também para efeitos de prova. Tá bom, gente? Então, até daqui a pouco.